Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar com vocês aqui, pelo menos de uma perspectiva geral sobre os resultados da Vale. Mas claro, eu vou aqui alertar para vocês um pouco do que eu prevejo para o que vai acontecer com a Semin, que é uma empresa recém-lançada na bolsa. Ela tem pouco tempo aqui de histórico e muitas pessoas foram atraídas a essa empresa exatamente pelos altos dividendos que ela pagou. Mas eu vou mostrar com números como que essa empresa muito provavelmente não vai repetir, pelo menos neste curto prazo, dividendos tão altos quanto ela já pagou anteriormente. Então, se você quer saber isso e outras coisas, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Antes de eu começar aqui o vídeo a falar sobre um pouco dos resultados da Vale, eu quero primeiro agradecer a inscrita aqui, a Sônia Pilot ou Pilot, não sei exatamente como é que fala, por sempre acompanhar aqui meus vídeos. Ela foi a primeira a dar like no vídeo que eu publiquei sobre a VEG, mas eu já quero pedir desculpas para você, minha querida, que eu acabei tendo que repostar o vídeo, exatamente porque eu cometi um pequeno erro ali de edição, mas quero, já que esse comentário ele talvez não vá se repetir naquele vídeo anterior, eu quero fazer um agradecimento aqui por ser a primeira a assistir e a dar like. Então, já fazendo aqui o agradecimento, meu pedido de desculpas, vamos direto para o vídeo falar do que é importante, especialmente para nós. Então, vamos olhar aqui alguns indicadores da Vale. Ela trouxe aqui todo um documento a respeito, mas o que eu achei mais legal é que eles disponibilizam aqui a tabela e a gente pode fazer as contas, a gente pode passar por isso aqui, e aqui embaixo eles colocam os indicadores que eles utilizaram e tudo mais, e aqui a gente pode fazer uma análise bem rápida aqui a respeito do que anda acontecendo com os resultados da empresa. Então, vamos olhar bem detalhadamente o que anda acontecendo do começo do ano passado para o começo desse ano e, claro, de um trimestre para o outro, porque, como eu comentei nos últimos vídeos, é interessante olharmos a empresa como um filme e olharmos o que aconteceu no começo desse filme, no meio, e o que anda acontecendo até agora. Claro, para que a gente tenha uma projeção do que vai acontecer no final desse filme, para a gente saber se o mocinho ele vence ou não, enfim, e basicamente se a nossa liberdade financeira, considerando algumas premissas, ela vai ser atingida mais rápido ou não, a depender de alguns fatores aqui. Bem, olhando para algo que é, claro, extremamente importante, é a receita líquida das vendas. O que anda acontecendo? Nós vamos olhar aqui que a foto da empresa, a princípio, tinha sido muito interessante, porque ela começou o ano de 2022 com mais ou menos ali 10 bilhões de receita líquida, e ela avançou para o final de 2022 com quase 12 bi. Só que o que acontece? Desses 12 bi que ela tinha, ela caiu para 8 bi de lucro. Então, como que a gente consegue enxergar esse resultado como positivo para a empresa? Bem, primeira coisa que a gente tem que enxergar é que a Vale, assim como a Semin, ela é uma empresa extremamente vinculada a commodity. E nós sabemos que a Vale, por conta disso, ela acaba ficando muito refém do valor que a China ela emprega ao minério de ferro. Afinal de contas, ela que é a majoritária importadora desses produtos aqui do Brasil. E, consequentemente, por ser ela a majoritária, ela consegue... não negativamente, mas vamos colocar assim dessa forma, ela consegue manipular o preço. Portanto, manipulando o preço, que já chegou a ser cotado a mais de $200, hoje ela já está conseguindo derrubar ali para quase abaixo dos seus $100. Então, vendo exatamente essa situação toda, nós conseguimos enxergar que a receita líquida da empresa vem sofrendo exatamente porque não estamos mais naqueles $200, nos 150, estamos ali já numa banda inferior dos $100. E eu particularmente tenho dito nos últimos vídeos a respeito do caminho que acredito que a bolsa vai tomar, e eu acho que quando o petróleo e o minério de ferro voltarem a valores normais, que para o minério de ferro ficaria na banda de $70 a $90, eu particularmente enxergo uma bolsa a 90 mil pontos. Mas ainda que você não concorde comigo, não enxergue dessa maneira, fato é que o minério de ferro já está caindo e o petróleo ele tende a cair desde que o cartel formado ali pelo OPEP acabe reduzindo um pouco, e a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia também deu uma reduzida, porque a Rússia é uma forte produtora dessa commodity também. Bem, olhando para esse fator, eu queria primeiro fazer esse destaque aqui para a receita líquida das vendas, que caiu bastante. Olhando aqui a questão do EBITDA, aqui, como vocês sabem, não é um indicador que eu gosto de olhar muito, mas é importante pelo menos fazermos menção a isso aqui. Por quê? Eles fazem a indicação de EBITDA ajustado, EBITDA pro forma, enfim. O que é importante para a gente? Olhar aqui o consolidado, o ajustado total, que está em mais ou menos 3 bilhões
milhões 576 milhões de EBITDA, que são os ganhos antes dos impostos, das taxas, dos juros, das amortizações, das depreciações que nós temos ali, sobre o valor que a receita permite dessa empresa. Então, o que eu quero dizer, a receita líquida é o que ela gerou no total, e depois de você descontar alguns custos ali dentro, nós temos o quanto que a empresa ganhou, que está aqui na casa dos seus 3 bilhões de reais. Agora, olhando especificamente para cada um dos itens que nós temos aqui, claro, eu vou fazer essa menção apenas para que a gente consiga concatenar essa ideia com o que eu vou comentar com vocês ao longo do vídeo. Por quê? Nós sabemos que o minério de ferro é o principal motor de lucratividade da Vale. Isso é inegável para todo mundo. Agora, é interessante nós sabermos que existem outras fontes aqui de receita, como pelotas, como níquel, como cobre. E eu comentei no vídeo da VEG a respeito dos resultados, e eu fiz uma menção aqui sobre o níquel. Então eu convido vocês ali a assistirem esse vídeo. Eu achei muito interessante essa noção da evolução dos carros elétricos, em que momento da cadeia produtiva você gostaria de se colocar ali como investidor, se seria na parte de extração do minério, do níquel, para fazer a bateria, se seria na VEG para fazer os motores, ou talvez na Tesla para você efetivamente ficar exposto à parte do varejo automobilístico. Enfim, independentemente disso, convido vocês para assistirem. Eu fiz uma explicação um pouco mais profunda lá, mas basicamente essa era a ideia. Então, só para que eu volte à ideia que eu tinha comentado com vocês, por que é interessante saber que a Vale majoritariamente tem os seus resultados advindos do minério? Por quê? Eu vou aqui trabalhar com vocês a respeito do preço médio do minério de ferro. Olha só que interessante que nós temos aqui. Nós sabemos que a Vale ela tem um minério de ferro que é melhor. Ela tem um que é de 62% de pureza, e ela tem um outro que é com uma pureza um pouco menor, e consequentemente ela tem no de 62% de pureza um ágio, ou seja, ela ganha mais por conta desse minério, e naqueles outros que são FOB, eles têm o preço normal. Então, vamos olhar aqui exatamente o que houve acontecendo durante o ano. Então, no começo ali de 2022, nós estávamos negociando a mais ou menos 141 dólares a tonelada do minério, e era muito igual um e outro. O que aconteceu? No final de 2022, nós tivemos uma queda bem robusta nisso aqui, de mais ou menos ali uns 40, 42%. E aí o que acontece? Nós tivemos um aumento significativo no minério em relação ao primeiro trimestre de 2023, ou seja, quando olhamos um filme, vamos perceber que no começo de 2022 nós tínhamos um minério muito alto, ele veio reduzindo bastante, e no começo deste ano ele voltou a subir, e claro, isso impulsionou muitas ações da Vale, tanto é que elas saíram de um preço de mais ou menos 60, 62 e chegaram ali a patamares de novamente perto ali dos seus 80, 85 reais por ação da Vale. Claro, ela é extremamente volátil exatamente pelo fato de que eu comentei com vocês que a China ela tem o poder de dizer para onde a commodity vai. E claro, havendo uma commodity mais alta, consequentemente nós temos também uma apreciação nas ações, porque a lucratividade vai junto. Então, é só você olhar esse slide aqui para a gente ter exatamente essa noção. Por exemplo, se olharmos aqui no primeiro trimestre de 22 com 141 dólares e voltarmos ali para os indicadores, olha só que interessante. Nós temos aqui um valor de 10 bi e 800 milhões. Aí você vai me perguntar, tá bom, André, mas lá atrás nós tivemos um minério na casa dos 90 e aqui eu tive quase 12 bi. E aí você efetivamente teria razão em pensar que o valor efetivamente praticado pela Vale, por mais que ele tenha sido menor, foi um período, e aí todos nós sabemos, que foi dito que havia uma reabertura da China. E essa reabertura da China fez com que duas coisas acontecessem. Primeiro, aquele minério que estava lá à disposição, que ele estava lá em montanhas que eles fazem do minério já tirado da natureza, ele foi efetivamente enviado para a China, porque a China falou, olha, agora eu reabri e eu tenho uma demanda muito pujante. E aí o que aconteceu? Tanto a Vale como a Semin, como diversas outras empresas que extraem o minério, decidiram mandar lá para a China. E aí o que aconteceu? Os preços caíram muito, só que o volume de venda foi recorde, e aí exatamente por isso que nós temos um resultado assim. Agora, quando o volume de vendas ele
volta a ser aquilo que é normal e o valor do minério acaba retornando para um patamar que não é ainda o meu ideal em relação a preço para eu entrar nessas ações, mas é o preço mais ou menos ali que foi praticado no mercado, nós tivemos aqui 8 bi e 400 milhões de reais. Então, depois que a gente olha tudo isso aqui, é interessante olharmos para o lucro líquido dessa empresa. Então, olha só que interessante que ainda que não tenhamos um valor efetivamente exato em função do valor do minério, em relação à lucratividade, porque existe ainda a questão do volume de vendas que nós já vamos tratar. Olha só que interessante. Ainda assim, com tudo aquilo que aconteceu, nós temos um lucro líquido aqui das operações bastante em linha com aquilo que já era esperado pelo mercado em função da queda tanto do volume de vendas como do valor da própria commodity em si. Então nós temos aqui como lucro líquido para a Vale neste primeiro trimestre de 2023 de quase 2 bilhões. Então tem aqui 1 bilhão 837 milhões em forma de lucro líquido, ou seja, aqui nós estamos falando exatamente de todo o valor, já descontando aqui os impostos, já descontando juros, já descontando tudo que é possível. Aí nós temos esse lucro aqui final. Claro, se você imaginar que a Vale ela vai reportar um lucro tão grande como foi, por exemplo, aqui no primeiro trimestre do ano passado, eu particularmente não enxergo dessa maneira. Afinal de contas, o minério ele estava num preço razoavelmente parecido, de 125 dólares, e no primeiro trimestre do ano passado estava em mais ou menos uns 145, 142, e ainda assim não teve um volume de vendas tão expressivo. E falando sobre volume de vendas, eu vou olhar aqui com vocês, e olha só que interessante, como eu havia comentado, e claro, tudo que eu comento aqui com vocês nos vídeos é baseado, primeiro, numa trajetória de bolsa de valores, acompanhando as notícias, acompanhando o mercado, e claro, fazendo um estudo prévio antes de trazer qualquer vídeo aqui para vocês, porque eu sei que essa informação ela é de extrema importância para que você, primeiro, consiga entender a empresa, consiga entender o dinamismo pelo qual passa toda aquela noção de operação da empresa, desde a extração do minério, em relação ao volume de venda, em relação ao preço da commodity, em relação às despesas que a empresa tem. Então, para a parte de minério de ferro, como eu falei que é o principal fator, olha só que interessante. Eu comentei que houve um aumento significativo aqui. Então, olha, nós praticamente dobramos a produção em relação a esses indicadores aqui do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 e ainda assim nós tivemos um lucro relativamente parecido. Então, vamos voltar aqui para a questão do lucro líquido. Foi de 1,8 bi para 3,7. Então, estamos falando aqui de mais ou menos 1,9 bi de diferença, ou seja, praticamente o dobro aqui do que a Vale havia lucrado no quarto trimestre do ano passado, então tem sim uma diferença grande, apesar de o preço médio do minério não ter sido, como eu vou mostrar aqui para vocês, algo que efetivamente tenha prejudicado. Então, o que mais prejudica a Vale nesse momento todo? A questão do volume de vendas, como eu comentei com vocês, porque o volume de vendas caiu pela metade, ou seja, se o volume caiu pela metade, mesmo que a commodity esteja extremamente alta, ainda assim não é o suficiente para trazer um lucro líquido para essa ação. Então, não vou tratar de outras questões aqui, porque tem diversas fontes aqui de CAPEX, de investimento de dívida e outras coisas. Eu vou trazer para vocês aqui o que eles comentaram, porque eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar, apesar dos números eles serem os mesmos. Então, olhando para o EBITDA, fluxo de caixa, tudo isso aqui eu comentei com vocês, só para a gente reforçar, o fluxo de caixa livre das operações está em 2,3 bi de dólares, aí é importante a gente dizer que é de dólares. E aí o que eu achei interessante? O que eles colocam? Uma alocação de capital disciplinada. O que eles fizeram? Eles fizeram um investimento aqui de mais ou menos 5 bi de reais, então seria 1,1 bi de dólar nesse primeiro trimestre, incluindo investimentos para crescimento e manutenção, em linha com aquilo que foi programado ali no guidance da empresa. Além disso, eles têm uma dívida bruta e arrendamentos de 13 bi de dólares, e eles tiveram um ligeiro maior aumento aqui na tonelada, principalmente devido à dívida de 300 milhões emitida por parte da gestão em relação a valores que a Vale pretende, ou pelo menos ela captou ali para fazer frente a essas dívidas. Além disso, ela tem uma dívida líquida expandida de 14 bi,
mas isso, por mais que sejam valores muito grandes, ainda assim é interessante você notar naquilo que eu havia mostrado para vocês que a Vale ainda assim é uma forte geradora de caixa e que essa dívida líquida aqui, ela está expandida, vamos dizer assim, ela está prolongada por diversos anos e ela tem formas de pagamento. E claro, esse 1,9 bi praticamente ali de lucro foi apenas neste trimestre. Então, se fizermos uma projeção ali para os 4 trimestres que nós temos, gerando mais ou menos uns 2 bi, ela teria 8 bi de caixa ali, 8 bi de lucro efetivamente, já descontando o EBITDA. Então, seria, na final das contas, um valor até maior, porque se pegarmos os 3 bi ali que ela fez de EBITDA, nós teremos no final das contas mais ou menos 12 bi em caixa ali para ela fazer o pagamento das dívidas que ela tem. Então, eu particularmente enxergo que a empresa está bastante saudável. Aí ela coloca aqui a criação e distribuição de valor, ela fez ali um pagamento de dividendos de 1,8 bi de dólares, ela desembolsou aqui em relação ao programa de recompra de ações quase também 760 milhões de dólares. Então a empresa ela cria e distribui valor. O que é interessante de criar valor? Quando você tem um número de ações em circulação, cada qual vale um pedacinho da empresa. E quando você retira ações do mercado, mas você mantém o valor da empresa, cada ação individualmente que se mantém no mercado, ela acaba consequentemente tendo uma valorização e o dividendo distribuído não vai mais considerar aquelas ações que saíram do mercado, que a empresa recomprou e que possivelmente cancelou em tesouraria. Ela vai distribuir esses dividendos de forma mais robusta e você vai ter uma criação de valor por conta da sua ação ter se valorizado. Bem, além disso, eles colocam aqui focando e fortalecendo o core. Core é basicamente o principal motor da empresa, é o principal a principal função que a empresa exerce. Então, na Vale, o core dela é a extração de minério, só para que a gente entenda alguns termos em inglês que de vez em quando acabam complicando um pouco a compreensão. Bem, eles colocam aqui, progredindo na cadeia de valor de veículos elétricos, como eu comentei com vocês ali, a parte do níquel é extremamente importante para isso, e claro, o minério de ferro também é importante, mas ele ainda não está exatamente no melhor ponto da cadeia produtiva, porque depois que você exporta esse minério, especialmente ali para a China, você tem a transformação em chapas de aço e essas sim vão servir para a indústria. Então, se você tiver uma cadeia logística aqui, por exemplo, você poderia investir na Uzi Minas, você poderia investir na CSN, na parte ali na CSNA, que é a empresa mesmo que faz a siderurgia. Então, você tem essa cadeia de produção e eu acho interessante você se achar que os carros elétricos são efetivamente o futuro e vão dar certo, talvez se alocar, se fixar numa parte dessa cadeia de produção pode trazer um bom retorno. Bem, por fim, eles colocam aqui um pouco sobre promovendo a mineração sustentável e claro, nós estamos falando aqui do SG, Risk Rating da Vale, mais uma vez é triste, nós sempre temos que relembrar disso, mas a tragédia que aconteceu em Brumadinho foi a gota d'água para a gente enxergar que as barragens que havia lá, e não só da Vale, como de outras empresas também ao redor do mundo, precisavam ser revistas. A questão da segurança e a questão da engenharia por detrás dos rejeitos, que são, vamos dizer assim, o final da exploração. Então, por exemplo, depois que você tirou o minério de ferro, você joga fora a terra, você joga fora outras coisas que você não quer, que são os rejeitos da mineração, e você vai empilhando e em um determinado momento, como nós sabemos, lá em Brumadinho tudo aquilo cedeu e, enfim, foi a tragédia que nós sabemos. Então, essa parte, especialmente de SG, Risk, que eles colocam aqui, que é a parte de um planejamento ambiental em relação aos riscos, ambiental não só de meio ambiente, mas também da questão urbana, porque, querendo ou não, muitos desses lugares assim que eles exploram minério, as pessoas acabam construindo casas em volta, porque acaba gerando economia, acaba gerando trabalho, isso é inegável, mas é importante mantermos sempre a segurança. Mas, em questão especificamente do que nos importa, pelo menos na parte de bolsa de valores, a Vale, ela se mantém uma empresa lucrativa. No entanto, você viu e é inegável que a Vale, a Semin e outras empresas, se você, por exemplo, investir no exterior, que é a BHP, que é uma empresa também extremamente grande de exploração de minério, elas vão ter sim uma redução significativa na sua lucratividade e na sua venda de minério. E o que você pode fazer com isso? Bem, existem aqui pelo menos duas formas de você pensar o investimento neste momento. Primeiro, como eu havia comentado em diversos vídeos, eu sempre achei que o valor do minério de ferro estava extremamente esticado e que em algum momento ele voltaria às suas médias. Além disso, a produção do minério e
a questão de armazenamento desse minério sofre uma força, especialmente ali da natureza. Então, por exemplo, se chove muito, você não consegue extrair. Se, por exemplo, nós temos um outro lado, se a China ela está num momento que ela precisa muito daquele minério, nós vamos ver, ali tinha 80 milhões de toneladas que nós fizemos a exportação. Por outro lado, nesse primeiro trimestre nós tivemos 45. Então, a gente também fica um pouco refém dessa sazonalidade da demanda do minério lá fora. E então, nós temos a demanda e o preço que são muito estipulados ali pela China. Então isso faz com que essa ação, nos preços em que ela está, seja da Vale ou da CSN Mineração, não me foram atraentes no momento, e eu imaginei comprar quando estava lá mais ou menos os seus R$ 3, R$ 3,20, mas naquele momento específico, para minha carteira de investimentos, não fazia tanto sentido. E o minério de ferro estava ali mais ou menos nos seus 70, 80 dólares. E aí o que aconteceu? Houve uma disparada, não aproveitei essa alta toda, mas você, investidor dessas commodities, pode, por exemplo, nesse momento que os resultados não estão vindo tão fortes, se posicionar e fazer um dinheiro nessas ações. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça aqui de comentar se você investe em Vale ou CSN Mineração, que é a Semin 3. E claro, eu peço aqui mais uma vez para que você se inscreva no canal, porque assim que eu alcançar os 2.000 inscritos, eu vou fazer uma live e nela, como eu comento aqui, eu tenho um jeito de começar. Eu vou falar um pouco sobre psicologia financeira, eu vou falar um pouco sobre liberdade financeira, um pouco sobre aportes, um pouco sobre a minha carteira, um pouco sobre o racional de investimentos no geral. E ainda, por ser uma live, eu vou deixar aberto para a gente conversar, para eu analisar a carteira de vocês, para enfim, tem um jeito de começar, mas não tem um jeito de terminar. Por isso que eu conto com a sua inscrição, para que eu alcance esses 2.000 inscritos e faça essa live para a gente poder conversar ao vivo, tá certo? Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!